Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A Confederação Brasileira de Futebol, finalmente, confirmou a decisão que muitos torcedores do Remo vinham esperando há semanas. Após intensas análises e discussões nos bastidores, o clube paraense recebe oficialmente mais 3 pontos, o que faz com que a equipe suba de posição na tabela, gerando um rebuliço imediato entre fãs, críticos e especialistas que acompanham de perto a Série C. A repercussão não poderia ser menor. As redes sociais foram inundadas por mensagens de alegria e incredulidade, enquanto rivalidades regionais voltaram a ganhar força com provocações e questionamentos sobre a justiça da pontuação. Para o torcedor azulino, cada notícia é um combustível, uma injeção de esperança, que alimenta a expectativa de ver o time disputar posições mais altas e, quem sabe, sonhar com acesso. Mas, como todo movimento dentro do futebol brasileiro, essa confirmação vem acompanhada de polêmicas, de análises estratégicas sobre os impactos na tabela e na dinâmica do campeonato, além de comentários sobre a atuação da arbitragem em partidas passadas. A decisão da CBF não apenas altera números, mas cria narrativas, histórias e discussões acaloradas sobre justiça esportiva e competitividade. Entre jogadores, técnicos e comissão, há a sensação de que o trabalho duro finalmente recebe reconhecimento, ainda que tardio, e cada ponto somado pode ser decisivo em um campeonato que se mantém imprevisível e eletrizante. A movimentação na tabela da Série C com a adição desses 3 pontos ao Remo provoca uma série de especulações que extrapolam os limites do campo. Para analistas esportivos, cada posição ganha uma nova leitura tática, times que estavam em zona de classificação passam a ter concorrentes mais próximos, enquanto clubes que acreditavam em segurança começam a recalcular estratégias, levando em conta a ascensão inesperada do azulino. As conversas nos bastidores dos clubes envolvem números, estatísticas e projeções de cenário, mas também respiram tensão e expectativa, porque cada ponto é decisivo para o futuro de equipes inteiras. Entre torcedores, a repercussão é imediata e intensa. Memes, postagens e debates acalorados surgem nas redes, reforçando a paixão e a intensidade que o futebol desperta em regiões inteiras. Especialistas discutem ainda as consequências para o calendário e o moral das equipes, lembrando que o Campeonato Brasileiro, mesmo em divisões menores, é palco de disputas ferrenhas, rivalidades históricas e dramas que vão além das 4 linhas. A confirmação da CBF se transforma, assim, em combustível para discussões estratégicas, narrativas jornalísticas e até teorias conspiratórias sobre favoritismo e decisões arbitrárias. Para o Remo, cada ponto não representa apenas números, significa confiança, reconhecimento e uma nova chance de sonhar mais alto, reacendendo paixões antigas e tornando a Série C ainda mais imprevisível, fascinante e cheia de emoção a cada rodada que se aproxima, onde cada resultado passa a ser olhado com atenção redobrada e cada erro ou acerto pode definir destinos. O impacto nos bastidores do futebol paraense não se limita apenas à tabela, ele se estende às negociações, à confiança da equipe e ao moral dos jogadores que lutam rodada após rodada para conquistar cada ponto. No vestiário, relatos apontam uma mistura de alívio e euforia, sentimentos que se espalham rapidamente entre profissionais, comissão técnica e até dirigentes que veem nessa pontuação oficial um sopro de esperança para reverter situações complicadas. A mídia local, por sua vez, explora cada detalhe, transformando cada declaração, gesto ou comemoração em conteúdo que alimenta ainda mais o burburinho sobre o Remo. Jornalistas e comentaristas começam a levantar hipóteses sobre como essa ascensão na tabela pode influenciar as próximas partidas, provocando ajustes de estratégia por parte de adversários que já estudavam um time em posições mais baixas. Cada ponto adicional muda a perspectiva de confronto e força adversários a reconsiderar planos previamente traçados, enquanto torcedores discutem cada jogada com intensidade, paixão e, muitas vezes, exagero, tornando o ambiente esportivo ainda mais caloroso. Assim, a decisão da CBF não é apenas um fato administrativo ou uma formalidade, mas um elemento capaz de alterar dinâmicas, acender rivalidades e criar novas narrativas que certamente repercutirão até o final do campeonato.
reforçando a imprevisibilidade e a emoção que só o futebol brasileiro é capaz de oferecer, tornando cada rodada mais emocionante, estratégica e carregada de suspense, atenção e expectativas. As redes sociais se transformam em palco de debates, provocações e teorias sobre os bastidores da decisão da CBF, com torcedores, jornalistas e ex-jogadores criando narrativas que ampliam o impacto da pontuação. Comentários exaltam a justiça tardia, enquanto outros questionam critérios, arbitragem e decisões passadas, fomentando um ambiente de especulação e tensão saudável para o futebol. A cada publicação, novas discussões surgem, reforçando a sensação de que o campeonato está mais vivo, competitivo e imprevisível. Plataformas digitais se tornam arenas de confronto verbal, mas também de união entre fãs que compartilham alegria pelo reconhecimento do esforço de um clube que busca resgatar sua história e identidade. Memes, análises técnicas e vídeos de comemorações alimentam a narrativa, transformando um simples acréscimo de pontos em fenômeno cultural, esportivo e midiático. Especialistas em esportes destacam ainda o impacto psicológico dessa decisão, ressaltando que motivação, moral e autoconfiança podem ser determinantes para resultados futuros, tornando cada treino, cada partida e cada decisão tática mais importantes do que nunca. Para os atletas, é combustível extra, um lembrete de que o trabalho e a dedicação não passam despercebidos, reforçando que cada gesto dentro de campo pode ter consequências muito maiores, gerando oportunidades de superação, vitórias e histórias memoráveis que ficarão registradas na memória dos torcedores e da história do clube. A reação dos torcedores do Remo, visivelmente emocionados, revela a dimensão que essa pontuação extra pode ter no engajamento com o clube. Entre festas espontâneas nas ruas, encontros em bares e transmissões ao vivo repletas de emoção, a comunidade azulina demonstra que futebol vai muito além de números e resultados, sendo um elemento identitário e cultural que une pessoas, gera histórias e cria memórias. Especialistas observam que momentos como esse fortalecem laços entre clube e torcida, elevando a expectativa para próximos jogos e aumentando a pressão sobre adversários. A repercussão não se limita à cidade, alcançando nacionalmente aqueles que acompanham a Série C, com debates que se estendem a canais de YouTube, podcasts e programas esportivos. Analistas destacam ainda a importância de manter foco, estratégia e desempenho, lembrando que, embora os 3 pontos adicionais representem um avanço, o campeonato continua implacável, exigindo consistência, inteligência tática e resistência física. Assim, cada vitória, cada empate e até cada derrota passam a ser interpretados dentro de uma narrativa maior, onde o trabalho de anos, o investimento e a paixão da torcida são finalmente reconhecidos, transformando a simples adição de pontos em algo que ressoa profundamente, reforçando a magia do futebol, a imprevisibilidade da Série C e o papel insubstituível de cada jogador, técnico e dirigente envolvido nesse espetáculo emocionante. Dentro do próprio clube, a notícia é recebida com misto de comemoração e responsabilidade, pois cada ponto conquistado agora gera expectativa de continuidade e pressão para que o Remo mantenha desempenho consistente. A diretoria trabalha nos bastidores para aproveitar o momento, fortalecendo ações de marketing, engajamento e motivação, enquanto a comissão técnica ajusta estratégias com foco em aproveitamento máximo de cada rodada. Jogadores se sentem valorizados, reconhecendo que dedicação e esforço podem ser decisivos, não apenas em termos de tabela, mas também em construção de legado e respeito dentro da história do clube. A imprensa esportiva explora cada detalhe, relatando reações de forma quase cinematográfica, enquanto torcedores criam narrativas paralelas sobre superação, justiça esportiva e a importância da paixão pelo azulino. A soma desses fatores transforma a decisão da CBF em um fenômeno que vai muito além dos números, permeando aspectos emocionais, culturais e estratégicos, com repercussão em todo o cenário esportivo da Série C. Assim, cada rodada futura será acompanhada com mais intensidade, cada jogada analisada com lupa, e cada resultado interpretado não apenas como um ponto na tabela, mas como um reflexo de dedicação, competência e amor ao clube, consolidando o Remo em uma trajetória de destaque, esperança e emoção que promete dominar discussões e corações até o desfecho do campeonato. Com a confirmação dos 3 pontos, o Remo passa a ser assunto não apenas entre torcedores, mas também nos corredores dos clubes rivais, que começam a recalcular possibilidades e estratégias para os próximos confrontos.
Cada ponto a mais altera mentalidades, provoca tensão e cria cenários antes inimagináveis na tabela da Série C. Nos bastidores, dirigentes observam números, estudam estatísticas e discutem táticas com intensidade, enquanto técnicos buscam soluções para não serem surpreendidos por um time que, oficialmente, ganhou um novo fôlego. Entre torcedores, a repercussão é quase imediata, e redes sociais se transformam em palcos de debates acalorados, provocações e até teorias sobre decisões administrativas da CBF. O efeito psicológico sobre o elenco azulino também é evidente. Motivação, confiança e autoestima passam a ser fatores decisivos em treinos, partidas e entrevistas coletivas, porque cada ponto oficial não é apenas um número, mas uma injeção de energia, esperança e perspectiva. Em paralelo, jornalistas e comentaristas começam a especular sobre impactos futuros, levantando hipóteses sobre confrontos diretos, possíveis ascensões e pressões sobre equipes tradicionais. Tudo isso cria um cenário de suspense contínuo, mostrando que, mesmo em divisões menores, o futebol brasileiro é capaz de gerar emoção, tensão e histórias que transcendem o campo, envolvendo paixão, rivalidade e narrativa que se alimentam do burburinho em cada cidade, bairro e grupo de torcedores que vivem intensamente cada rodada, como se fosse a decisão mais importante da história do clube. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Entre conversas de bar, programas esportivos e transmissões ao vivo, o burburinho sobre a pontuação extra do Remo se espalha como fogo, aumentando ainda mais o clima de expectativa na Série C. Torcedores exaltam, provocam rivais e reforçam que cada ponto faz diferença em uma tabela que agora parece mais imprevisível do que nunca. Enquanto isso, analistas de futebol discutem os efeitos de longo prazo, considerando que uma ascensão inesperada pode alterar o planejamento de várias equipes, modificando prioridades e até influenciando contratações futuras. Nos bastidores, dirigentes e técnicos estudam cada cenário, analisam números e ajustam estratégias com a atenção redobrada que só o futebol brasileiro exige. A emoção dos jogadores também se torna evidente, pois a consciência de que sua dedicação agora é reconhecida oficialmente impacta diretamente sua confiança e motivação. Cada treino, cada jogada e cada decisão dentro de campo ganha novo significado, transformando partidas futuras em batalhas psicológicas e estratégicas. E, enquanto a CBF oficializa a pontuação, os torcedores vivem cada momento como se fosse uma vitória antecipada, alimentando uma narrativa que mistura expectativa, paixão e intensidade, onde o futebol deixa de ser apenas um jogo e se transforma em história viva, que se constrói a cada rodada e repercute em discussões acaloradas e cheias de emoção por toda a comunidade azulina e além. O impacto dessa decisão da CBF não se limita apenas à tabela ou aos bastidores, ele alcança diretamente a cultura do torcedor, a mídia esportiva e o próprio imaginário do campeonato. Cada ponto adicional representa uma reviravolta na história, reforçando a narrativa de superação, resiliência e justiça esportiva que envolve o Remo. Programas de TV, podcasts, canais de YouTube e blogs especializados dedicam atenção especial, discutindo repercussões, possíveis cenários e estratégias futuras, criando um verdadeiro ecossistema midiático que amplifica cada detalhe da decisão. Enquanto isso, rivalidades regionais ganham força, provocando debates e provocações que atravessam cidades e estados, tornando o campeonato mais competitivo, acirrado e cheio de expectativa. Entre torcedores, a comemoração vai além da simples pontuação, transformando-se em símbolos de esperança, pertencimento e orgulho, reforçando o vínculo emocional com o clube. Para jogadores e comissão técnica, a decisão oficial da CBF funciona como combustível psicológico, aumentando a concentração, a disciplina e a intensidade nos treinos e jogos. Cada vitória passa a ter significados múltiplos, além dos 3 pontos, ela representa justiça, reconhecimento e oportunidade de escrever capítulos importantes na história do clube, fortalecendo narrativas de superação e consolidando o Remo como protagonista de discussões, análises e apostas que se estenderão até o final do campeonato. No campo estratégico, a ascensão do Remo exige respostas imediatas dos adversários, que passam a repensar formações, treinos e planos de jogo, adaptando-se a um cenário que muda de forma abrupta e inesperada.
Técnicos estudam cada detalhe do elenco azulino, analisam padrões de jogo e buscam soluções para minimizar impactos, enquanto a diretoria monitora possíveis consequências financeiras, de engajamento e de marketing, aproveitando a visibilidade e repercussão midiática geradas pelo burburinho em torno da pontuação. A pressão aumenta, mas também fortalece a narrativa do campeonato como imprevisível, competitivo e emocionalmente intenso. Para o Remo, cada ponto oficial não apenas redefine posições, mas consolida a confiança, reforça espírito de equipe e potencializa a força da torcida, que se torna protagonista de discussões, comemorações e até provocações estratégicas nas redes sociais. A CBF, com sua decisão, transforma a tabela em algo vivo, dinâmico e narrativo, mostrando que o futebol brasileiro, mesmo em divisões menores, é capaz de criar histórias emocionantes, recheadas de tensão, emoção e rivalidade, onde cada rodada se torna uma nova oportunidade de escrever capítulos históricos que ficarão na memória de torcedores, jogadores e jornalistas que acompanham o campeonato. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!